Você sabe quando vai se aposentar? Sabe se já tem direito a se aposentar? Sabe o valor do seu benefício a ser recebido mensalmente? Se não souber, você precisa de um planejamento previdenciário. Com a reforma da Previdência, tivemos diversas alterações na legislação previdenciária e nos tipos de benefício. Dentre elas, a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. O planejamento previdenciário nada mais é do que a verificação de quando você irá se aposentar. Também é possível fazer uma verificação da média salarial e, de acordo com as contribuições já efetuadas, saber a média do salário que você terá direito quando da sua aposentadoria. Com as regras de transição atual, trazida pela reforma da Previdência, é imprescindível que você procure um advogado ou uma advogada especialista na área para realizar os cálculos e lhe trazer segurança e efetividade de quando você terá o seu benefício concedido. Vamos fazer agora um breve vídeo exemplificativo de como funciona esse planejamento previdenciário. Confere com a gente. Vamos retomar aqui a parte do planejamento previdenciário e através desse sistema exemplificativo nós vamos demonstrar aqui o cálculo realizado do planejamento previdenciário de um cliente. Esse cliente, homem, com 56 anos de idade, e ele tem vertido 42 anos de contribuição. Isso porque ele tem muito tempo de contribuição como especial. O cálculo foi realizado na data de 2/7/2020. Vamos passar a análise principal de um planejamento previdenciário, que, como foi dito anteriormente, são as regras de transição trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a chamada Reforma da Previdência. A Reforma da Previdência ela trouxe 5 regras de transição. Não entraremos nas regras de transição pela complexidade e também porque não é o caso do tema. Vamos explicar aqui somente o que um planejamento previdenciário ele faz na vida de um segurado. Se colocarmos aqui a regra geral atual, trazida pela Reforma da Previdência, esse cliente ele se aposentaria aos 65 anos de idade. Ele completaria 65 anos de idade em 12/3/2029. Pelo tempo de contribuição com idade mínima, ou seja, idade mínima do homem passou a ser 65 anos de idade. Ele completaria também em 12/3/2029. Transição por idade. Ele teria que ter 65 anos de idade também, se aposentando em 12/3/2029. Ou seja, daqui a 9 anos ele teria seu direito à aposentadoria. Pela regra de transição do tempo adicional de 100%, que é uma das formas das regras de transição, ele poderia se aposentar aos 60 anos de idade, que ele completaria em 12/3/2024. Perceba que já reduziu aqui em 5 anos o tempo em que ele se aposentaria. Pela regra de transição de pontos, ele já teria uma pontuação suficiente, né, que agora em 2020 97 pontos homem, ele já tem 98. Então, ele, no dia 1/7/2020, ele já teria direito a se aposentar. Pelo direito adquirido, né, são para as pessoas que têm direito adquirido antes da reforma da Previdência, ele no dia 13/11/2019, que é o dia anterior ao vigor da legislação que trouxe a reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ele poderia se aposentar pela regra de pontos, por ter 96 pontos. E essa foi a regra que o sistema escolheu. Então, ele se aposentaria lá com a data de 13/11/2019, recebendo esse valor aqui. A regra de transição do tempo adicional de 50%, ele também teria o direito a se aposentar em 1/7/2020. Mas percebam que por essa regra de transição, ele se aposentaria por tempo de contribuição simples e entraria o fator previdenciário. Então, a renda mensal dele inicial seria inferior ao valor que ele teve direito no caso da regra de pontos. Observe que há uma diferença de praticamente R$1.000 nesse caso. Aqui nós temos a análise do tempo de contribuição e aqui nós temos a análise dos dados. E aqui os cálculos, que foi o cálculo para poder achar a RMI dele, que é a renda mensal inicial, onde se computam os salários de contribuição desde julho de 1994 até a data que ele realmente se aposenta. O ponto principal é o final deste cálculo, onde vai estar aqui a média dos salários de contribuição dele,
Como ele se aposentou pela regra de pontos, é 100%, ele fica com a renda mensal em 100% da média dos salários dele que ele contribuía. Então, pessoal, está aqui a exemplificação do que seria o planejamento previdenciário, demonstrando como é importante fazer este planejamento para que se consiga o melhor benefício. Um abraço a todos, até a próxima.